ela foi proferida pelo sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés. Mas ela é proferida aqui de uma maneira muito interessante, inclusive ela continua sendo proferida em toda Israel. Existem canções que são feitas continuamente com base em Números capítulo 6, versículo 24 ao 26. Nós temos Joshua, Aaron, nós temos aí também o Diante do Trono, que gravaram a respeito da bênção araônica. Mas o porquê dessa bênção? O interessante é que o versículo 7 vai dizendo: aqueles que são filhos, esses que são filhos, eu os abençoarei. Aqueles que são filhos, a esse eu me revelarei. Esses que são filhos, desses eu terei misericórdia. A esses que são filhos, eu volverei o meu rosto e lhes darei a minha paz. A paz que excede todo entendimento e o que o mundo jamais terá condições de nos dar. E o versículo 27 vem dizer algo para mim e para você: e porão o meu nome nos filhos de Israel, e eu os abençoarei. Israel, Isaac, Ézer, tantos outros nomes que revelam o caráter de Deus, aquilo que Deus é perante seu povo e perante toda a terra. A gente precisa começar a parar e pensar e ponderar a respeito das verdades que nos são reveladas, e entender que elas não são reveladas apenas a título de conhecimento, apenas para que eu e você saibamos de um conteúdo bíblico, teológico, que a maioria que todos os livros das Sagradas Escrituras nos trazem, mas para que a gente possa praticá-los. Quando você olha para Números capítulo 6, você vai ver o quanto Deus realmente manifesta a sua graça para com o seu povo, para comigo e com você. O grande problema é que nós, na maioria das vezes, não conseguimos exercer a autoridade que já nos foi outorgada por Deus. E às vezes nós ficamos olhando para o tamanho do problema, ao invés de olhar para o tamanho do Deus ao que nós servimos. Às vezes agimos como se o nosso problema fosse maior que o nosso Deus. Às vezes agimos como se a nossa vontade fosse mais importante que a vontade de Deus. Às vezes agimos como se as pessoas não fossem tão importantes para Deus quanto nós somos. E aí nós cometemos vários e vários erros. Moisés sabia muito bem quem era o seu Deus. Por isso, quando ele olha para Oséias, ele entendia que Deus tinha um propósito com a vida daquele homem. O chama para perto, passa a ter um tempo com ele, e um determinado dia diz: Oséias, a partir de hoje, você vai ser chamado de Josué, ou Joshua, que quer dizer Salvador. E aquele homem foi levantado por Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 1, a gente vê que Josué, ele é incentivado por Deus a conduzir o povo, entendendo que Deus seria sua força, que Deus estaria renovando o seu ânimo e a sua coragem dia após dia. Quando olhamos para a vida de Josué, nós entendemos o quanto Deus foi com aquele homem, e se ele foi com Josué, ele também é comigo e com você. Aleluia. A única coisa que precisa acontecer, e talvez a única diferença entre Josué e nós, é que Josué tomou uma posição. Eu tenho observado, às vezes quando é possível estar aqui, eu passei por uma maratona aí de exames aí em Cuiabá, Rondonópolis, uma cirurgia que ia acontecer amanhã, agora vai acontecer terça-feira. Eu fiquei um pouco ausente,
das quintas-feiras, mas eu sempre, quando estou aqui, vejo o pastor João pregando, eu vejo ele sempre incentivando a vocês a terem fé, a agirem com coragem, a perseverarem, a continuar esperando em Deus, porque o momento exige isso. Agora, o momento que Josué vivia também exigia isso. Ele marca a história ali, o tempo dos juízes, e ele não foi apenas juiz sobre Israel, mas ele foi também um grande general, e conduziu Israel perante 32 reinos. Vocês sabem o que é isso? 32 exércitos tombaram perante a espada de Josué. Sabe por quê? Porque ele nunca se esqueceu dessa palavra, versículo 8, que é para você também. Não cesse de falar dessa lei, do livro da lei, da palavra de Deus. Isso eu tenho que falar em voz alta, como fazem os judeus. Os judeus, eles leem em voz alta, para que a palavra inculque, e não somente na sua memória, mas que ela seja também cravada na memória de seus filhos. E eu desafio você a fazer isso. Se você fizer isso diariamente, o seu filho vai crescer entendendo que existe uma promessa, e promessa de Deus é a realidade que logo, logo vai se cumprir. É algo que vai tomar forma e vai passar a existir nesse plano. Josué sabia disso. Quando ele enfrentou aqueles exércitos, ora, eu quero que você entenda que Israel não tinha experiência em batalhas. Israel era muito diferente de outros povos, como os filisteus. Eles não eram hábeis em campos de batalha, não havia experiência, não existia força bélica em Israel, mas eles tinham Deus Todo-Poderoso, eles tinham Yahvé, e isso era suficiente. Às vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e queremos achar uma desculpa para não prosseguirmos, para retrocedermos, para justificar até mesmo a nossa covardia, a nossa timidez. Mas com Josué foi diferente. Quando Moisés mudou o seu nome, quando ele deixou de ser chamado de Oséias e passou a ser chamado de Josué, ele sabia qual era o propósito que Deus tinha sobre ele. 32 reinos, 32 exércitos muito bem armados, e todos caíram perante Israel. Vocês sabem o que é isso? 32 nações. Imagina o Brasil enfrentando 32 nações, 32 exércitos, um poderio bélico terrível. Assim foi com Israel. Mas havia um homem de coragem, mas havia antes de tudo um homem de fé, um homem que meditava na lei do Senhor. E quando diz aqui, não cesse de falar desse livro da lei, estava dizendo, não deixe de compartilhar a verdade de Deus para com o povo de Deus. A verdade de Deus não pode ser guardada para mim ou para você. A verdade de Deus tem que ser compartilhada com os nossos filhos. A verdade de Deus tem que ser compartilhada com nossos colegas de trabalho. A verdade de Deus tem que ser compartilhada com os nossos colegas de escola, de faculdade. A verdade de Deus tem que ser compartilhada com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Ela não foi feita, o livro da lei, a palavra de Deus, não foi feito para ficar guardado, ou como um amuleto, num instante qualquer, que as folhas amarelando, com o passar do tempo, ela foi feita para ser lida em voz alta, compartilhada com todos. E é isso que Josué fazia. Ele meditava nesse livro, ele fazia uma aplicação pessoal,
E era isso que o alimentava, era isso que o encorajava, era isso que o fazia prosseguir, ir em frente, sem retroceder. Batalha após batalha, guerras após guerras, ele manteve firme. E ele entendia que se não fosse assim, se ele não tivesse o cuidado de fazer tudo quanto o que estava escrito, olha aí a parte B desse versículo, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Meu querido, você precisa entender o seguinte, diga assim comigo: para toda promessa, existe uma condicional. Quantos aqui tem conhecimento do direito aqui, do direito? Você sabia que para que a pessoa possa estar em condicional, ela precisa ter cumprido vários quesitos, para que ela possa receber o benefício da condicional. Hoje a gente tem ouvido muito a respeito dessas condicionais, né? Saem, põe a tornozeleira, vai para casa, mas às vezes tem que voltar para dormir ali, está albergado. Vamos colocar o exemplo do Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso, depois semi-aberto e agora totalmente livre, apenas com uma tornozeleira. Mas entende-se que ele cumpriu alguns quesitos importantes. Na palavra de Deus, para que você possa receber a promessa, você precisa atentar às condicionais, aos quesitos. E para você poder prosperar, a parte final do versículo 8, no seu caminho e ser bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido aqui? Quem quer ser mal sucedido, levanta a mão. Não, né? Ninguém quer ser mal sucedido. Ninguém quer ser visto como uma pessoa fracassada. Mas para que eu e você, como povo de Deus, que desejamos prosperar à maneira de Deus, diga assim: prosperar à maneira de Deus, é preciso fazer o que Josué fez. Falar desse livro, falar dessa verdade, meditar nela de dia e de noite, e ter o cuidado de cumprir com todas as condicionais, cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você fizer isso, é impossível você não prosperar, é impossível você não ser bem sucedido. Mas uma coisa importante que Josué fez e que eu e você precisamos fazer, é entender que a vontade de Deus é mais importante que a minha vontade, que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no meu tempo, que ao invés de eu ficar me lamentando, ou reclamando da vida, eu preciso entender que a vontade de Deus é santa, perfeita e agradável. Reclamar, se lamentar, não vai resolver o problema, não vai trazer nenhuma atenuante para o problema, pelo contrário, vai tornar o clima muito mais pesado, muito mais difícil. É horrível conviver com uma pessoa que reclama, que está sempre insatisfeita, que nunca aceita as coisas que lhe sobrevêm. Aí nós lembramos de Jó. Mulher, será que você só consegue glorificar a Deus diante do que é bom? Diante das coisas boas que nos vêm? Ele disse uma coisa: se Deus nos deu, glória a Deus, mas se Deus tirou, glórias sejam dadas a Ele também. Amém? Você consegue dar glória a Deus quando você não consegue encontrar um lugar para estacionar o seu carro? Você consegue glorificar a Deus quando o cara, de repente, distraído, bate na traseira do seu carro? Eu me lembro do pastor Paulo Brasil, eu estava de carona com ele, a gente ali, procurando um lugar para estacionar, ele achou um lugar, e aquele sol de Cuiabá, pleno meio-dia, e ele saiu do carro e disse: glória a Deus, Senhor,
tu me deste uma vaga. E não tinha cobertura, não era debaixo de uma árvore. A gente precisa começar a nos autoavaliar. Se nós queremos realmente prosperar, se nós queremos realmente sermos bem-sucedidos. Aí o versículo 9. Eles podem ser muito mais adestrados na guerra, na arte da guerra, mas eu sou contigo. Eles podem ser mais em muitas coisas, mas eles não têm o Deus de Israel. Quem tem um Deus de Israel aqui? Então você acha que você precisa de mais uma outra, ou qualquer outra coisa? Você acha que precisa? Se você acha, você está totalmente enganado, equivocado. Deus é tudo o que precisamos. Aleluia. Deus é a nossa porção de cada dia. Nós não precisamos de mais nada além disso. Amém? Se você às vezes acha de repente que seu cônjuge não te teceu nenhum elogio, a Bíblia está repleta de declarações do amor de Deus para você. Às vezes seu filho não reconhece o seu esforço, você precisa também olhar para a vida de Cristo e entender que a maioria das pessoas também não entenderam o seu esforço e muito menos o valorizaram. E Ele continuou firme no seu propósito. E aí ela também diz aqui, não te espantes. Por que não te espantes? Tem certas coisas que nos espantam, nos assustam. Josué, de repente, era viver momentos onde ele ia ficar atônito, caber em pé, mas entender que nada daquilo, nem nada daquilo que tivesse diante dele, poderia ser realmente mais forte, mais poderoso, mais autossuficiente do que a presença de Deus. Deus Emanuel, Jeová Chamar, Deus sempre presente na minha vida e na sua vida. Deus é contigo por onde quer que andares. Você acredita nisso? Mas é uma coisa, um detalhe muito grande aqui que Josué entendeu e que eu e você precisamos entender. Jovens, por onde quer que andares, desde que você seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deus não vai com você na boate, ou Deus não vai em qualquer outro atalho dessa vida. O próprio Jesus assim declara, eu sou o caminho. Você tem que estar no caminho. A própria palavra de Deus é a bússola de Deus. Não existe atalhos. Entenda isso. Você precisa fazer como Josué fez, andar segundo a vontade de Deus, andar segundo a direção de Deus. E quando diz andar segundo a direção de Deus, implica também em fazer escolhas conforme a direção de Deus. Estar onde Deus quer que você esteja, com as pessoas que Deus escolheu para estar do seu lado, fazendo o que Ele te mandou fazer, para a glória do nome dEle, e não sua nem minha. Diga assim, a Deus toda a honra e toda a glória, a Deus é a vitória. Bate no seu peito agora e diz assim, e minha é a obediência. Só isso. Foi assim com Josué, ele entendeu a glória, o poder, as conquistas, todas as vitórias, todos os despojos era dele, tão somente dele, para ele.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Minha é só a obediência. Essa é uma da melhor forma de adorar a Deus, obedecendo. Vamos ficar de pé? Comece a falar com Deus. Comece a clamar por Ele. Eu não sei o que você está vivendo, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Josué é o seu Deus. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que opera hoje. O mesmo Deus que fez milagres é o Deus que faz milagre agora. Os milagres que aconteceram no passado podem também acontecer na sua vida. Basta que você se posicione. Basta que você creia. Basta que você acredite. Basta que você medite. Basta que você obedeça. Basta que você creia. Basta que você tenha coragem. Basta que você seja forte. Basta que você entenda que a fonte de toda força, de toda coragem, de todo ânimo está no Senhor. Está na sua palavra, está no seu espírito, está na pessoa do seu Cristo Jesus. Talvez você tenha experimentado momentos de fracasso, de derrota, mas esse não é o fim, meu querido. Deus deseja te erguer como ergueu Josué. Basta que você se posicione. Basta que você entenda que agora não é mais Oséias, mas sim Josué. Basta que você entenda que é necessário caminhar olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para Cristo Jesus, entendendo que Deus é conosco, e os inimigos vão cair diante de nós. O Efatá de Deus será anunciado e os inimigos cairão diante de nós. Demônios abrirão passagem para que você ande, para que você ultrapasse, passe pelos territórios e conquiste. Deus te chama como um arqueiro que enverga o arco, que lança a flecha no lugar mais distante, e que conquiste territórios, que declare a vitória do Senhor. Deus há de dividir os despojos da guerra contigo. Basta que você seja forte e corajoso e obediente, e entenda que Deus é contigo, por onde quer que Ele te conduzir, por onde quer que você andar, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Diga eu creio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Repita assim comigo: a obediência é o caminho para a bênção de Deus. Diga para quem está do seu lado aí, ó, a obediência é o caminho para a bênção de Deus. Obedeça. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente querendo sacrificar e não está obedecendo. Enquanto nós vamos ministrar uma canção aqui, você vai sair do seu lugar e vai receber a unção aí das mãos da pastora, para nós orarmos depois, em nome de Jesus, amém?